Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente à Universidade do Gerente. E nós temos aqui a continuação de um assunto de extrema importância. Nós estamos falando sobre representação comercial ou contrato de agente comercial. E para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui o professor, advogado, doutor, grande especialista nesse assunto e meu amigo, professor Carlos José Castro Costa. Professor, seja bem-vindo novamente à Universidade do Gerente. Olá, José Júnior. Olá, é um prazer. Cumprimento a todos que estão nos assistindo aí. É um prazer estar aqui novamente para a gente continuar abordando esse assunto de extrema relevância aí para os empresários, para os gestores, que versa sobre o contrato de agência de distribuição, que é o antigo contrato de representação comercial, que é extremamente utilizado pelos empresários com o fito de divulgar o seu produto, de aproximar a clientela, enfim, faz um link entre o empresário e o seu cliente. O agente, ele é de fundamental E um importância. contrato de extrema importância para indústrias, para distribuidores, né? Porque é um canal de distribuição, um canal de vendas, aí pegando um termo mais da área da gestão, né? De extrema importância e utilizado, né? De forma muito vasta, de forma muito usual e que gera muita dúvida aí essa parte contratual, né? E aí, professor, tem uma outra parte do contrato que eu acho que surge muita dúvida e muita dificuldade, que é justamente o final dessa relação, né? Quando essa relação chega ao fim. Então, quais são os direitos e quais são os deveres aí dos dois lados, né? Tanto do representante quanto do representado? Toda relação contratual, né, ela vai muito bem, até que chega um momento que uma das partes fica insatisfeita e ela pode exigir a rescisão do contrato, né? E antes de falarmos da rescisão do contrato, a gente tem que saber, eu preciso lembrar a vocês que o contrato de agência ele pode ser celebrado por prazo determinado ou prazo indeterminado. Prazo determinado, tranquilidade pura, né? Encerrou o prazo, não há interesse das partes em renovar o contrato, encerra-se sem qualquer tipo de obrigação para ambas as partes. Agora, se o contrato foi avançado, foi celebrado por prazo indeterminado, qualquer das partes pode rescindir esse contrato. Basta, segundo a lei, emitir um aviso com 90 dias de antecedência, informando que não há mais interesse em continuar com aquela relação jurídica contratual. Agora, é claro que, para que, em havendo a rescisão do contrato por vontade do proponente, que é o empresário, ou por vontade do agente, que é o empresário contratado, se nós vamos aferir se a rescisão do contrato se dá com culpa ou sem culpa, certo? E para o estabelecimento desse prazo de 90 dias da notificação, o artigo 720 do Código Civil, ele exige que tem que se observar a natureza do contrato, se o agente fez investimentos. Imagina, o empresário contrata o agente, ele faz investimentos para levar esse produto ao conhecimento do mercado, para aproximar a clientela, prazo indeterminado, 2 meses depois, ele apresenta lá uma notificação de 90 dias que ele não tem mais interesse. Aí, o valor da indenização vai considerar o investimento que o agente fez. Então, o legislador deixa claro, olha, se o prazo do contrato for indeterminado, pode ser rescindido mediante aviso, pode ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso com 90 dias de antecedência. Mas tem que se observar o transcurso de um prazo razoável desse contrato, considerando-se o investimento que as partes fizeram para depois haver essa rescisão, né? Então, essa é uma informação importantíssima, certo? Tem uma grande né, disputa nesse momento também, que eu já vi acontecer em várias empresas,
que é quem é o dono do cliente, como se o cliente pudesse realmente vir a ter dono, né? E na prática não é isso. O cliente, em alguns casos, alguns vão ter mais costume de fazer negócio com aquele representante e outros com a empresa. Mas, enfim, como é que fica essa relação do representante, do representado, em relação à carteira de clientes, propriamente dito? Pois é, essa questão propriamente dita da carteira de clientes, o cliente ele é cliente da empresa. Só que a gente precisa se lembrar daquilo que a gente falou na nossa primeira parte, que qualquer venda realizada no território do agente, mesmo que a venda, aquilo que eu falei, mesmo que a empresa tenha feito a venda direta, ela estará obrigada a pagar a retribuição do agente, porque deve o empresário garantir a exclusividade naquela zona, naquele território. Então, Nesse prazo aí dos 90 dias, durante esse aviso prévio, digamos assim, se a empresa realizar a venda diretamente, ela vai ter, então, que remunerar o representante, correto? feito. Por isso que a gente pode afirmar que o cliente ele é cliente do produto, né? E aí, rescindido o contrato, certamente o empresário vai contratar outro agente que vai assumir aquela área com exclusividade. Então, E normalmente aquele representante também vai procurar outra indústria para dar prosseguimento à sua atividade empresarial, que é representar, que é fazer os negócios, né? exatamente, certo? E aí, a questão que mais pesa, né, e que desperta a atenção é aquela atinente à obrigatoriedade de pagamento de indenização com a rescisão do contrato. Sim, sim. Essa daí é a grande questão, né? A indenização durante o período da representação, né? Aí, o que a gente vai analisar, né? Primeiro, nós vamos fazer, como toda doutrina do direito empresarial, a jurisprudência destaca isso nas suas decisões, a gente precisa verificar se a rescisão se deu por, vamos chamar aqui de com culpa do agente ou com culpa do proponente, que é o empresário que contratou. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo em que a rescisão do contrato se dá por culpa do agente. Exemplo, o agente está agindo com desídia, isso é um exemplo, inclusive, elencado na própria lei. O agente está agindo com desídia no cumprimento das obrigações contratuais. Você não estou nem aí, vou lá, mas não estou preocupado em vender o produto e tal. O empresário verifica que aquele seu agente é o único que pode exercer aquela atividade naquela zona, naquele território, ou seja, tem exclusividade, está, né, agindo com desídia, está nem aí com relação a isso. Nesta hipótese, o contratante, empresário contratante, pode pleitear a rescisão do contrato e ainda exigir uma indenização do agente, porque está agindo com desídia, ou então, imagine que isso não é raro, né? Quando o agente está meio chateado com a empresa, ele começa, vamos jogar uma linguagem bem simples, né? Começa a difamar aquele produto. Veja, é lógico que isso é uma hipótese em que o empresário ele pode rescindir o contrato e, além disso, exigir responsabilidade civil, ou seja, que o agente, agora ex-agente, indenize porque não está exercendo a atividade conforme fora contratado. Coisas comuns, algo que eu já vi acontecer também dentro de empresa, e aí eu gosto de trazer esses fatos para a gente discutir, porque quem está nos assistindo também deve passar por algo muito parecido, exatamente pelo que eu estou dizendo. O representante está chateado com a empresa, ele para de oferecer aquele produto e ele já está vendendo para outra indústria. Mas ele não avisou aqui, ele não rescindiu o contrato aqui, até porque ele está fazendo uma reserva de mercado. Olha, se eu avisar lá que eu não estou vendendo mais, fizer rescisão de contrato, eles vão colocar outra aqui na minha região. Então, eu vou segurar por um tempo e estou fazendo a substituição do produto. Neste caso, como o empresário deve agir, o que o empresário e o gestor podem fazer para, né, reduzir o impacto negativo disso para a empresa?
Nesse caso, é um caso clássico, é claro, de que o agente está agindo de má fé, né? Além de estar descumprindo as obrigações contratuais, ele está ainda agindo de forma a prejudicar o empresário, que é o seu contratante. Ele está desrespeitando aquela exclusividade, porque ele, agente, está fornecendo ou representando dois produtos da mesma categoria. Então, ele está descumprindo o contrato. Isso já ensejaria responsabilidade civil com culpa, o dever de indenizar, cujo valor será apurado através de decisão judicial. Agora, essa prática não impede também que este agente seja condenado a pagar uma indenização por danos morais à empresa. E aí, poxa, mas danos morais à empresa, o STJ já sedimentou o entendimento, isso é tranquilo, perdoa-me até a expressão, é tranquilaço, né? Acerca de que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais. Por quê? Os danos morais, eles vão existir quando ocorre ofensa à honra, à imagem, ao nome da pessoa, aos aspectos mais íntimos de uma pessoa. Você fala, poxa, mas uma pessoa jurídica não tem sentimentos? Aí se divide em honra subjetiva e honra objetiva. A honra subjetiva é aquilo que eu penso de mim. Então, eu posso ser condenado por dano, posso sofrer danos morais por ofensa à honra subjetiva e à honra objetiva. O que é honra objetiva? Aquilo que as pessoas pensam de mim. Então, uma empresa, ela não tem honra subjetiva, mas ela tem honra objetiva. A partir do momento em que determinados setores começam a falar mal daquela empresa ou jogam na mídia informações que você sabe que são mentirosas, mas que têm por finalidade única e exclusiva prejudicar o empresário, ela pode ser titular de danos morais, certo? Então, além os danos, a responsabilidade civil, ela engloba o dano material, dano moral e o dano estético, né? No caso da pessoa jurídica, não há que se falar em dano estético, mas dano material, dano moral, a STJ já sedimentou o entendimento, tranquilo, de que ela pode sofrer danos morais, e essa seria uma das hipóteses. Mas qual o valor? Danos morais, né? Isso depende daquilo que eu falei na nossa primeira fala lá. Isso vai depender dos nuances daquele caso concreto. Até que ponto, qual a repercussão na honra objetiva daquela empresa. É uma atitude muito grave, né, que o representante comete contra a representada, né? Então, acho que precisa, sim, de ser analisada e de ser tomada alguma providência, né? Até aqui no canal da Universidade do Gerente, nos nossos treinamentos, a gente fala muito que a relação que você tem com um dos seus subordinados ou um dos seus parceiros comerciais, ele serve de exemplo para todos os outros, né? Então, você tem que agir de forma realmente a assegurar ou a garantir o patrimônio da empresa e sua clientela, suas vendas, né? Seu fundo de comércio é um grande patrimônio que você também não pode desperdiçar. E aí, professor Carlos, a gente retornando à questão do encerramento do contrato, né? Como é que ficaria, então, essa indenização? A gente tem aí duas possibilidades, né, que vão decorrer aí. Uma é quando a empresa pede o cancelamento, né, e outra é quando o representante pede esse cancelamento ou quando há alguma culpa envolvida nisso. Quais são esses desdobramentos aí? O que os nossos gestores têm que estar atentos nesse momento? Aquilo que eu comecei até falando e a gente foi para os danos morais, a rescisão do contrato ela pode ser feita pelo agente ou pelo empresário, né? E aí, nesse aspecto, a gente vai verificar se é com culpa ou sem culpa. Então, imaginemos aqui, por exemplo, se o empresário, ele começa a praticar atos também que levam a descrédito daquele agente. O agente ele pode pleitear a rescisão do contrato. Por exemplo, se o empresário ele não observa a cláusula de exclusividade, o agente está sendo prejudicado. Ele pode rescindir o contrato
e pleitear uma indenização ao empresário, tendo em vista o descumprimento de uma obrigação contratual. Por outro lado, se é o agente que está, conforme aquele exemplo que a gente citou, se o agente que está maculando a imagem da empresa, o empresário pode pleitear a rescisão e será fixado o valor da indenização. A lei 4886 de 65, ela traz alguns parâmetros, né? Por exemplo, se há a rescisão do contrato por prazo indeterminado, qual seria o valor da indenização? A lei fala, vai ser 1/3 da média das 3 últimas remunerações do agente. Vamos lá, se ele ganhou lá, vamos fazer uma conta redonda aqui, né? 10 mil no primeiro, 12 mil no segundo mês e 8 mil no terceiro mês. Então, você tem 30 mil reais, uma média de 10 mil reais por mês, pagaria 1/3 desse mês de indenização. Isso quando se tratar de rescisão, simplesmente. Agora, se é imputado àquele que está dando causa à rescisão alguma falta, a gente sabe, o Código Civil dispõe que todo aquele que causa prejuízo a outrem tem o dever de indenizar. E aí surge a responsabilidade civil, o dano material. Pode ser que com aquela prática, naquele exemplo que você citou, com aquela prática de que o agente deixou de oferecer o produto, mas não comunicou e está oferecendo um outro produto, isso gerou lá um prejuízo para o empresário de X, que ele vai apresentar documentalmente isso. E aí, se esse prejuízo de X está sendo causado pelo agente, além daquilo que está na lei, vai surgir para ele o dever de ressarcir esse valor que o empresário não recebeu em virtude da atuação da conduta do seu agente. Então, é uma questão bem tormentosa. Agora, pode ser que o contrato tenha que ser extinto pelo que a gente chama de força maior, né? Algum evento da natureza, imagina, você falou mais cedo aí de uma fábrica de arroz. Dá uma enchente, inunda a fábrica, e aí? Nós não temos como imputar a responsabilidade pela destruição da fábrica a ninguém. Mas, se não tem mais arroz para fornecer, você tem que rescindir o contrato com o seu agente. Essa rescisão não vai gerar o dever de indenizar. Por quê? Porque é uma rescisão sem culpa, decorre de força maior, que é um evento da natureza, que é até previsível, mas é inevitável. Então, aí não há que se falar em responsabilidade, extingue-se o contrato e cada um segue o seu caminho, certo? Fantástico. Eu acho que muitos agora vão estar com aquela dúvida. E se a empresa simplesmente fechar? Pois é, se a empresa simplesmente fechar, ela geralmente fecha por má gestão, né? Então, isso pode ensejar a responsabilidade civil do empresário em virtude pelo descumprimento. Agora, pode ser aquela máxima, né? O agente ganha, mas não leva, porque não vai encontrar patrimônio. Hoje, a gente, diferentemente de outrora, né? Diferentemente de outrora, o patrimônio que garante o cumprimento da obrigação. Posso estar devendo R$1 milhão, mas se eu tenho R$10 mil, estou devendo R$1 milhão a você, mas se eu só tenho R$10 mil de patrimônio, você vai receber os 10 mil e, não tendo mais patrimônio, você não vai ter a satisfação do seu crédito. Eu costumo brincar com os meus alunos que a sorte nossa é que o patrimônio que garante o cumprimento da obrigação, porque se fosse naquelas épocas pretéritas em que o devedor era feito de escravo, imagina o cara ter eu como escravo, né? Tava no sal, porque eu sou mais preguiçoso, enfim, brincadeira. Não vou render, Então, né? Não vou render, é verdade. Não, tem que matar. Verdade. Professor, o vídeo está ficando longo novamente. Chegou naquele momento da gente interromper, mas eu ainda quero discutir ainda mais duas questões bem pontuais aqui da representação comercial, né? A minha empresa pode ter um telemarketing, e como é que fica essa questão do percentual, da comissão para os seus representantes comerciais, eu tendo um telemarketing também atuando ali naquela mesma região. Essa é uma questão. E outra que eu quero levantar também, e que eu já vi essa pergunta é recorrente,
podemos responsabilizar o representante comercial pelo débito, né, pela inadimplência, ou até que ponto ele pode ser responsabilizado por isso. Mas essas serão as perguntas do próximo capítulo. Combinado? Então, pessoal, chegamos ao final desse vídeo, desse fantástico vídeo, onde a gente está aí aprofundando o nosso conhecimento sobre o contrato de representação comercial ou de agente comercial, né? E todas as suas peculiaridades, as dúvidas mais comuns do gestor. Professor Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Todos nós aqui da Universidade do Gerente estamos honrados, né, pela sua participação, por você estar compartilhando conosco esse conhecimento. Abro novamente os microfones para que você possa despedir ou deixar alguma dica para os nossos seguidores e logo, logo nós teremos também o terceiro vídeo. Bom, só quero mais uma vez agradecer a você, José Júnior. Prazer, satisfação de estar aqui, estarmos aqui debatendo questões importantes para essa área empresarial, né? É um prazer, uma honra estar aí junto com você na Universidade do Gerente, né? Reiterar a satisfação de revê-lo e a oportunidade, agradecê-lo, a oportunidade de estar aqui compartilhando algumas ideias para todas as pessoas que vão nos ouvir aí e nos ver, né? Para que a gente possa agregar informações para que esses empresários possam desenvolver suas atividades, eis que essenciais na nossa economia, pois essenciais para a geração de emprego, para a circulação de riquezas, para a produção e circulação de bens e serviços. Então, é sempre uma honra poder estar colaborando com essas atividades. Fantástico. Tenho certeza que esse conhecimento vai ser fundamental para que nossos gestores, empresários, empreendedores e gerentes possam tomar decisão mais assertiva na relação com seus representantes comerciais. Mais uma vez, muito obrigado, professor Carlos, muito obrigado a todos vocês e na série, logo na sequência, nós teremos aí o terceiro vídeo. Muito obrigado a todos, um prazer recebê-los aqui na Universidade do Gerente.